Olá, boa noite a todas e todas. Vamos dar continuidade às nossas aulas. E nesta aula eu separei uma lista de exercícios para fazer e tirando as dúvidas, mostrando as pegadinhas, prestando atenção no comando da questão e revendo os conteúdos dados. Vamos lá? Vou abrir a minha apresentação. Espero que estejam vendo. Eu botei no PDF para facilitar a abertura e para encaminhar para vocês. Primeira questão. A acumulação flexível da correção do sistema de produção toyotista caracteriza-se por dois pontos. A. Divisão do trabalho no maior número de trabalhadores possíveis. B. Produção em massa. C. Realização de várias funções por um mesmo trabalhador. D. Fortalecimento dos sindicatos e leis trabalhistas. Ou E. Diminuição do processo de terceirização da produção. A letra A não é porque não existe uma divisão maior no número de trabalhadores possíveis. O que o toyotismo faz é a seguinte coisa: ele especializa o trabalhador, porém, esse trabalhador, muitas das vezes, mesmo os que estão no chão de fábrica, os que estão em setores administrativos ou burocráticos, que estão coordenando e organizando a produção, eles são especializados, mas necessariamente têm que dominar o processo, todo o processo produtivo. Quem faz o quê? Tá? Não existe produção em massa nesse modelo de produção. Vou pular, vou para D. Fortalecimento dos sindicatos e leis trabalhistas. Ora, justamente o que o toyotismo faz é não fortalecer esse tipo de associação de classe ou categoria laboral. Lembrando aqui, galera, que o modelo de produção toyotista ou acumulação flexível de capital, ele é uma prática que está associada a um modelo de Estado, que é o modelo neoliberal, que aumenta o desemprego estrutural, diminui os direitos trabalhistas, tenta diminuir de todas as formas, principalmente com campanhas, os sindicatos. Lembrando que, muitas das vezes, o discurso ele nos remete, à uma ideologia. Quem está no sindicato é comunista. Muitas das vezes até o é, mas o sindicato ele não é em si uma associação comunista, é apenas uma associação de classe, ou seja, de professores, de médicos, garis, policiais, enfim, uma série de categorias de trabalhadores e seus respectivos trabalhos para representação política, representação trabalhista, representação de identidade social e uma série de outros fatores. Beleza? Então, a letra alternativa correta é a letra C, que é realização de várias funções por um mesmo trabalhador. Vamos lá. Segunda questão. Leia o texto abaixo. A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema: centralizar os estoques e reduzi-los, ou manter estoques descentralizados, privilegiando a velocidade da operação em detrimento dos custos. Para empresas que têm múltiplas unidades, fica o dilema: se estoque é custo e reduzir estoques significa colocar mais dinheiro no caixa, o ideal é sempre reduzi-los. Portanto, centralizar é melhor. Mas a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação. Então,
descentralizar melhor. Porém, esta ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos. O que fazer? A prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias que produzem apenas a quantidade de um dado produto, de acordo com a demanda referente a ele. Tal prática é denominada por atenção ao comando. Tal prática de determinado modelo de produção. A questão está pedindo: cite a escolha alternativa abaixo, na qual denominou-se, ou seja, deu-se o nome para esta prática de um determinado modelo de produção. Esse determinado modelo de produção é o toyotismo. Beleza? Vamos ver as alternativas. A. Oferta pela demanda. Embora esta alternativa lembre ou nos remeta à ideia do funcionamento do toyotismo, ou seja, a produção de acordo com a demanda do mercado, ou seja, eu vou produzir de acordo com o que os consumidores estão solicitando, demandando, pedindo. Não é esta. Lembrem-se lá do comando lá em cima. Tal prática é denominada. Ele quer saber o nome. A questão está pedindo o nome, a denominação. Tá? Letra B, redução de estoques. Mais uma vez, uma pegadinha. Lembra, nos remete a pensar que a prática de redução de estoque é o que ele está pedindo, até porque a questão trata muito sobre isso. Então, essa é uma pegadinha clássica. Não é esta questão. Letra C, timely delivery. Mais uma vez, lembra, delivery rápido, timely tempo, lembra, né? Também não é essa questão, sempre não é essa resposta, essa alternativa. Lembra a produção por demanda, mais uma vez. Letra E, entrega sob pedido, mais uma vez nos remete à ideia de que a produção feita no modelo de produção toyotista está sendo feita, realizada, produzida segundo uma demanda dos consumidores. E não foi o que a questão pediu. O que a questão pediu é o nome. Essa prática é denominada por qual nome? Então, a resposta certa é a letra D, just in time. Ah, professora, vocês podem dizer, essa daí estava dada, é uma questão dada. De fato, essa é uma questão dada, mas eu trouxe essa questão para vocês prestarem, observarem, lerem, sublinharem, riscarem, prestarem atenção no comando da questão. Porque essa questão é uma pegadinha muito clássica. O texto vai falando de uma coisa, o comando não nesse tem a ver, obviamente, com o texto, mas não é exatamente o que está no texto. E as alternativas são algumas coisas, ideias que remetem ao que está no texto, mas não é exatamente o que pede no comando. Então, essa é uma questão clássica, que tem uma série de pegadinhas para vocês prestarem atenção no comando da questão. Beleza? Vamos partir para a próxima. A administração científica proposta por Frederick Taylor ficou marcada por ter sido pioneira nesse campo de estudo. Assinale a opção que indica uma inovação proposta pela administração científica. Então, beleza. Quando fala-se administração científica, é pegar o que se tinha lá da primeira Revolução Industrial e cientificizar, organizar de modo científica, método por método, a produção. Letra A. Estruturas de sistemas fechados? Não. Sistema fechado ele é uma coisa muito bonitinha,
como se fosse uma cadeiazinha de ações e que culmina num local e que retroalimenta esse sistema. Não é o caso, tá? Letra B. Artesanização produtiva. Ora, tudo o que o Taylor propõe não é nada artesanal, nem nos remete a artesanato ou manufatura ou qualquer coisa do gênero. C. Customização de nichos. Até existe uma certa customização de nicho, ou nicho seria um setor específico dentro de um outro setor, digamos assim, grosso modo. Se a gente for pensar na venda de imóveis, nós temos imóveis de alto padrão, ou seja, alguém que vai se especializar em determinada venda de imóveis, que é só alto padrão. Então, é um pedacinho de um setor. Ou chocolates belgas, ou qualquer coisa assim do gênero. Né? Então, é um pedaço de um setor muito específico, que não foi o caso que o Taylor fez. Ele, na verdade, ele sistematizou de modo científico toda a produção industrial e esse método pôde ser aplicado em outros setores da economia, que não só a produção de mercadorias. Beleza? Letra D. Interação mercadológica. A interação mercadológica, ela existe de alguma forma mais ampla, mas não foi exatamente pensada de modo tão sistematizado. Ou seja, Taylor, na verdade, focou na fábrica, no chão de fábrica. E, de alguma forma, isso foi reverberando para outros setores. Ele não criou um método que sistematizasse, por exemplo, a produção de mercadorias, o crédito a partir dos bancos e os consumidores. Ah, professora, mas a senhora falou que na época do Ford, do Taylor, existia, os bancos cresceram porque teve muito crédito para o trabalhador, existia um certo diálogo entre os setores. Sim, sim, mas não foi algo planejado, sistematizado tão perfeitamente como algo que o Taylor propôs. De alguma maneira, isso foi pensado para além do que o Taylor fez. Outras pessoas. Então, a gente não pode considerar que a letra D seja a certa. Não que mais para frente os bancos, muitas das vezes, financiassem indústrias e que tivesse uma relação até de alguma forma promíscua, mas não é o caso para a época. Por isso, não é questão D, a letra D, beleza? A resposta à letra E. Taylor se focou na linha de montagem, nos movimentos dos trabalhadores, na precisão dos movimentos, no tempo que cada movimento, que cada função de cada trabalhador exercer na linha de montagem, cronometrar esse tempo, esses movimentos, de alguma forma, cientificar, e também ele pensou numa questão da hierarquia da fábrica. Fundamental isso, gente, prestem atenção. Ele criou a função de gerente, administrador e cargos afins. Seriam, na verdade, funções de verificar, de inspecionar o trabalho dos outros trabalhadores. Ou seja, aquela relação que existia de alguma forma solidária ou
cúmplice, melhor dizendo, entre os trabalhadores antigos e os mais novos, no qual os trabalhadores antigos ensinavam aos mais novos a burlar essa exploração, foi interrompida pelo método científico do Taylor. Beleza? Então, a resposta correta é a letra E. Esquece. F. Beleza? Seguindo. As mudanças ocorridas no regime de acumulação capitalista a partir da década de 1970 apontam que, ao invés da rigidez da relação salarial fordista, parece instaurar-se uma nova relação salarial do tipo pontinhos, pontinhos, adequada para as necessidades do novo regime de acumulação. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. O comando aqui tá fácil, né, galera? Vamos lá. Vou nem ler as alternativas, já vou direto para a resposta. B. Flexível. Acumulação flexível. Essa daí tá dada. Mas talvez vocês possam se confundir com a letra D, que é decrescente, que aí talvez vocês associem com uma ideia de decrescer o trabalho, decrescer salários, mas lembrem-se do termo acumulação flexível de capital. Ok? Questão 5. As inovações na organização do processo de produção desenvolvidas a partir do fim do século XIX e início do XX, ficaram conhecidas a partir da derivação dos nomes de seus principais expoentes, Frederick Winslow Taylor e Henry Ford. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam, respectivamente, dois princípios de organização do trabalho denominados, mais uma vez, denominado, ele está pedindo nome, a questão está pedindo nome. Sempre atentem-se ao comando que a questão deu. Não entendeu? Achou que tem mais de uma resposta para a questão? Voltem ao comando da questão fundamental. Leia, releia, sublinhe, marquem, façam setinha para entender. É importante. Às vezes isso resolve algumas questões e ganha-se 1, 2 pontinhos, 3 pontinhos aqui ou ali e sua pontuação sobe. Então é importante atentar para o comando da questão. Bom, além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam-se respectivamente, ou seja, primeiro vem o Taylorismo e depois o Fordismo na resposta. Dois princípios de organização do trabalho, denominados empirismo e produção artesanal. Bom, tudo que o Taylor fez não é nada empirista, é mais científico. Ah, professora, mas existe empirismo na ciência? Não é o caso. Produção artesanal? Também não é o caso. B. Administração científica e linhas de produção? Sim. Eu pulei 2 questões atrás, eu tratei dessa questão da administração científica da produção. E se vocês prestarem atenção, o Enem, ele tem questões que ratificam umas as outras. Então, muitas das vezes, várias questões estão tratando do mesmo tema, só que impedem variações desse tema. Então, quando vocês forem fazer a prova, dão uma sacada, dão uma lida, vê, a prova tem um certo espírito, digamos assim, um jeito específico, tá? Então, é a administração científica e linha de produção forte, né? Cada trabalhador fazendo especializado numa determinada função na linha de montagem, beleza? Por que não é C?
A C, a primeira questão está certa. A primeira parte, administração científica. A segunda não é. Células de produção, Ford não trabalhou com células de produção. Tá? D, administração empírica. Não. É o mesmo motivo porque a letra A não está correta. Tá? E letra E, administração emotiva e produção dispersa. Olha, administração emotiva, esse trabalho só existe no artesanato, que você trabalha com arte, né? Ou então na própria arte, que a emoção aflora, e é isso que é a grande verve, o grande motivo de se trabalhar com a arte. E nenhuma forma de administração emotiva no capitalismo sobrevive. Beleza? Vamos para a sexta. Da Revolução Industrial até o auge do Fordismo, que pôde ser facilmente atingido com energia fósseis, mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 200 anos. Um curto período de tempo em que se gastaram recursos naturais fósseis resultantes em milhões de anos terrestres. O texto acima expressa uma avaliação sobre a relação entre natureza e sociedade de grande importância para o planejamento das atividades humanas. A característica da dinâmica capitalista que produz o alerta feito pelo autor está em, ou seja, aonde que está esse negócio aí de energia, recursos naturais, utilização de energia renovável, energia não renovável, no caso aqui na questão, energia não renovável. Porque energia naturais, recursos naturais fósseis é petróleo, galera. Ele não é renovável. Não dá para a gente pegar um fóssil de dinossauro, enterrar 2.000 quilômetros, sei lá quantos quilômetros abaixo do solo, esperar uns 3.000 anos que, né, a gente já vai ter morrido. Beleza? Então, letra A, alternativa A. A inovação da tecnologia determinou a disponibilidade de bens renováveis. A inovação tecnológica, ela, na verdade, ela possibilitou outras formas de energia, como a eólica, como a energia mecânica proveniente das usinas hidroelétricas, mas ela não determinou a nossa matriz energética. A matriz energética mundial ainda é o petróleo, embora o Brasil seja um dos maiores produtores de energia proveniente de hidrelétrica, que também tem um impacto muito grande, por exemplo, em populações atingidas por barragens. Existe uma série de populações que tiveram que se deslocar do seu território originário para dar lugar a hidrelétricas. Tanto que existe um movimento de atingidos por barragens. Importante. Isso vai ser uma aula. A aula sobre meio ambiente vai ser uma aula muito boa. Spoiler. Letra B. A mudança no padrão energético impediu a adoção de políticas de preservação ambiental. Não mudamos o nosso padrão energético ainda, cara pálida. Essa é a questão. Nosso grande problema é esse. Ainda temos uma economia mundial, global, muito baseada no petróleo, muito baseada na exploração da terra, tanto que o Brasil, nós temos muito mais gado do que pessoas. Então, nosso padrão energético não mudou exatamente. Existem muitas iniciativas, existe uma mescla da produção energética, mas ainda o petróleo é muito forte. Letra C. O avanço da degradação ambiental conduziu à consciência do fim da sociedade industrial. Nós temos cada vez mais degradação ambiental, principalmente num certo país aí que está matando o índio, está matando a população ribeirinha, né?
está matando população quilombola, que é contra a demarcação de terra indígena. Então, essa coisa de consciência e fim da sociedade industrial, não mesmo. Letra D. Vamos pular, vamos para a letra E, que é a resposta à letra D. A ideia de que a natureza não é um grande estoque de recursos para ser utilizado em detrimento da economia e da produção de bens. Faz sentido essa questão. Existe uma galera, principalmente alguns filósofos, atrelados à linha de pensamento, à corrente de pensamento de um filósofo francês chamado Bruno Latour e um antropólogo brasileiro chamado Viveiro de Castro, que se alinham, se afiliam ao pensamento, digamos assim, das populações indígenas, que não enxergam, não compreendem a natureza como recurso. Ou seja, significa que tem uma árvore, tem petróleo, tem jazidas de minério. Eu, enquanto ser humano, não enxergo, não vejo aquilo um bem a ser explorado. Enxergo aquilo como algo que faz parte de todo aquele ambiente, inclusive eu, ser humano. A questão, a alternativa não está errada, mas não faz parte do comando, não é o que o comando pede, não é o que a questão pediu. Então, não é esta. Beleza? É a letra D. Por quê? A utilização econômica de recursos naturais superou o ritmo de renovação do meio físico, ou seja, nós, seres humanos, no mundo inteiro, utilizamos mais recursos ambientais do que a Terra é capaz de repor-nos. Existe um filme muito bom, fácil de entender, uma animação para adultos, chamada História das Coisas. Tem no YouTube. Que diz, tem uma série de referências e diz assim: se a população mundial seguir o mesmo padrão de consumo que um estadunidense médio consome, precisaríamos de 5 planetas terras para dar conta desse consumo. Ou seja, a Terra não consegue produzir petróleo, gás carbônico, oxigênio, água, comida, uma série de outras coisas no mesmo ritmo que nós consumimos. Então, essa é a resposta correta. Bom, eu já passei de 20 minutos do vídeo. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Tem mais algumas questões e, ao final, tem o gabarito. Me despeço de vocês e até semana que vem. Um forte abraço e eu vou tentar aqui dar um stop na apresentação. Até mais.